Bom dia e bem-vindos a mais um Laboratório de Química. Os assuntos abordados nessa aula serão quais os fatores que influenciam na velocidade em que as reações químicas ocorrem, o que é um catalisador e alguns experimentos sobre os assuntos. Em primeiro lugar, é importante saber o que é uma reação química. Reação é um fenômeno que ocorre quando juntamos dois elementos que têm uma afinidade. Ela se constitui de duas partes, os reagentes, que são os elementos a serem unidos, e o produto, ou produtos resultantes dessa união. As reações podem ser reversíveis, quando o produto volta a se converter em reagente e vice-versa, até ocorrer o equilíbrio químico. Mas isso é um outro assunto. O assunto que iremos tratar nessa aula diz respeito à velocidade em que as reações ocorrem e como podemos alterar essa velocidade. Algumas reações, como a combustão de oxigênio, podem levar alguns segundos. Já outras podem levar mais tempo. Porém, é possível acelerá-las e facilitá-las por meio de alguns processos. O primeiro deles é a superfície de contato. Você já deve ter percebido que é possível queimar uma palha de aço, mas é quase impossível fazer o mesmo com um prego de mesma massa. Isso acontece porque a combustão precisa de oxigênio, e na palha de aço há muito mais oxigênio entre os átomos do que em um prego maciço. Ou seja, a superfície de contato é maior na palha de aço, o que facilita e acelera a reação. Veja o que acontece com um comprimido efervescente, triturado, jogado em um copo de água, e em seguida um comprimido inteiro, em outro copo de água. O segundo item dessa aula trata da temperatura. Para que dois átomos reajam é necessário que haja choque entre eles. Já é sabido que a temperatura influencia no grau de vibração dos átomos de uma substância. Portanto, se aumentarmos a temperatura de uma substância, ela irá vibrar mais. Os choques entre os átomos e moléculas ocorrerá mais rapidamente, e a reação será acelerada. Da mesma forma, uma reação resfriada ocorrerá mais lentamente. Veja o que acontece com um comprimido efervescente jogado respectivamente em um copo de água quente e outro copo de água gelada. O terceiro item será o volume e quantidade dos reagentes. Quanto maior a quantidade de um dos reagentes, mais rápido ocorrerá a reação. Imagine novamente a situação do comprimido. Imagine jogá-lo em um copo cheio d'água. Agora imagine jogar uma gota de água sobre ele. As velocidades obviamente são diferentes. Assim como quando jogamos meio comprimido e um comprimido inteiro em dois copos de mesmo volume de água. Mas vejamos a experiência. O próximo tópico, e o último de nossa aula de hoje, é o que seria um catalisador. Catalisadores são substâncias que facilitam ou possibilitam reações, mas que não participam delas. Aquela reação de fotossíntese que usamos como exemplo usa a luz solar como catalisador. Em outras palavras, catalisador da reação de fotossíntese das plantas é a luz solar. Ela não ocorre sem a presença da luz solar, mas a luz solar não participa diretamente do processo. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Até a próxima.